Existe um momento na jornada financeira de qualquer pessoa que muda tudo. Não é quando você compra seu primeiro carro, não é quando você consegue seu primeiro emprego bem remunerado e definitivamente não é quando você finalmente para de viver no vermelho. O verdadeiro ponto de virada, aquele que separa quem passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro daqueles que fazem o dinheiro trabalhar para eles, acontece quando você acumula seus primeiros 100 mil reais. Eu sei que isso pode soar como mais um conselho genérico de coach financeiro, mas não é. E vou te explicar exatamente por que nos próximos minutos. O que vou compartilhar com você não vem de teoria acadêmica ou de livros que você encontra em qualquer livraria. Vem de décadas observando, construindo e principalmente vivendo a realidade de quem saiu do zero e chegou a números que a maioria das pessoas considera impossíveis. Quando eu tinha seus primeiros 25 mil reais na conta, eu achava que estava indo bem. Sentia que finalmente tinha alcançado algum nível de segurança. Mas a verdade brutal é que 25 mil reais é apenas uma reserva de emergência. É o que te protege de imprevistos, mas não é o que te liberta. 50 mil também não é. 75 ainda deixa você dependente da sua capacidade de trabalhar ativamente por dinheiro. Mas 100 mil é diferente, e vou te contar por quê. A matemática da riqueza funciona de uma maneira contraintuitiva para quem está começando. A maioria das pessoas acredita que enriquecer é um processo linear. Elas pensam assim: se eu economizo 10 mil por ano, em 10 anos terei 100 mil. Em 20 anos, 200 mil. Em 30 anos, 300 mil. E assim por diante. Essa visão está errada, completamente errada. E é exatamente por isso que a maioria nunca sai do lugar. A verdade é que a construção de riqueza é exponencial, não linear. E os primeiros 100 mil reais representam o ponto de inflexão dessa curva exponencial. É quando você cruza a linha invisível entre ser alguém que economiza dinheiro e ser alguém que multiplica dinheiro. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você consegue um retorno conservador de 12% ao ano nos seus investimentos. Se você tem 10 mil reais investidos, ao final de um ano você terá ganhado 1.200 reais. Parece pouco, certo? Porque é pouco. 1.200 reais em um ano inteiro mal paga o aluguel de um mês em muitas cidades brasileiras. Agora, com 100 mil reais investidos ao mesmo retorno de 12% ao ano, você ganha 12 mil reais. Percebe a diferença? Não é apenas 10 vezes mais, porque você tem 10 vezes mais capital. É que 12 mil reais já é um valor que começa a fazer diferença real na sua vida. É quase um salário mínimo trabalhando para você todos os meses, sem que você precise fazer absolutamente nada, além de ter sido disciplinado o suficiente para chegar até aquele número. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quanto mais dinheiro você tem trabalhando para você, mais rápido esse dinheiro se multiplica. É como uma bola de neve descendo uma montanha. No começo, ela é pequena e rola devagar. Mas conforme vai rolando e acumulando mais neve, ela não apenas fica maior, ela ganha velocidade. Os primeiros 10 mil reais são os mais difíceis, exigem sacrifício, disciplina, abrir mão de pequenos prazeres, dizer não quando todo mundo está dizendo sim. É aquela fase onde você sente que está remando contra a maré, onde cada 1.000 reais economizado parece uma vitória épica porque, honestamente, de 10 mil para 20 mil fica um pouco mais fácil. Você já criou o hábito de economizar, já entende o poder de viver abaixo das suas possibilidades, já desenvolveu a mentalidade de investidor iniciante, mas ainda é difícil. Ainda exige esforço consciente todos os meses. De 20 mil para 50 mil, você começa a ver os juros compostos fazendo um trabalho pequeno, mas perceptível. Seus investimentos já contribuem com algumas centenas de reais por mês. Não muda sua vida, mas já não é desprezível. Mas é de 50 mil para 100 mil que a mágica realmente começa. É quando você percebe que seus investimentos estão gerando milhares de reais por ano. É quando você entende, visceralmente,
que o dinheiro realmente pode trabalhar para você. É quando a mentalidade muda de preciso ganhar mais para preciso fazer meu dinheiro render mais. E essa mudança de mentalidade é tudo, porque veja bem, a maioria das pessoas passa a vida inteira focada em aumentar a renda ativa. Elas querem uma promoção, querem um emprego melhor, querem fazer horas extras, querem um segundo emprego. E não há nada de errado com isso. Eu fiz tudo isso também. Mas existe um limite físico para quanto você pode ganhar trabalhando ativamente. Você tem apenas 24 horas no dia. Você tem apenas uma quantidade finita de energia. E você tem apenas uma vida. O segredo dos verdadeiramente ricos não é trabalhar mais. É fazer o dinheiro trabalhar mais. E para fazer o dinheiro trabalhar de verdade, você precisa ter uma massa crítica. Você precisa chegar naquele ponto onde o capital acumulado é grande o suficiente para que os retornos sejam significativos. 100 mil reais é essa massa crítica inicial. Pense comigo, se você continuar investindo R$1.000 por mês e seu capital já acumulado for de 100 mil, gerando 12% ao ano, em apenas 5 anos você terá mais de 240 mil reais. E aqui está o ponto crucial. Desses 240 mil, quase 80 mil vieram dos juros compostos, não do seu bolso. O dinheiro literalmente se multiplicou sozinho enquanto você dormia, enquanto você trabalhava, enquanto você vivia sua vida. É por isso que os primeiros 100 mil são tão importantes. Eles representam o momento em que você sai da zona onde cada real economizado é um sacrifício puro e entra na zona onde seu dinheiro começa a fazer parte do trabalho pesado. É quando você finalmente tem um parceiro silencioso, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar, sem pedir aumento, sem tirar férias. E a partir desse ponto, a velocidade aumenta de forma dramática. Mas tem um problema sério que impede a maioria das pessoas de chegar lá. O problema é que a maioria das pessoas não tem paciência para chegar até os 100 mil. Elas desistem no meio do caminho. Desistem nos primeiros 5 mil, nos primeiros 15 mil, nos primeiros 40 mil e desistem sempre pelo mesmo motivo. Elas não conseguem enxergar o progresso real. Veja, quando você está economizando R$1.000 por mês e tem apenas 10 mil investidos, parece que você está andando em círculos. Você olha para o extrato, vê aquele número crescendo devagar e pensa: a que custo? Estou me privando de jantar fora, de viajar, de comprar aquela roupa que eu quero e para quê? Para ter alguns milhares a mais que não mudam absolutamente nada na minha vida? Essa é a armadilha mental que destrói a maioria. Porque a verdade é que nos primeiros anos você realmente não vê mudança significativa. Os números crescem sim, mas de forma tão gradual que parece irrelevante. É como plantar uma árvore. Nos primeiros meses, você rega, cuida, protege aquela muda frágil e ela mal cresce. Parece que todo aquele esforço não vale a pena. Mas se você continuar, se você tiver paciência, chega um momento em que aquela árvore começa a crescer de forma acelerada. E alguns anos depois, você tem sombra, tem frutos, tem algo sólido que muda completamente o ambiente ao seu redor. O mesmo acontece com o dinheiro. Eu passei por isso. Houve um período da minha vida em que eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Acordava cedo, dormia tarde, abria mão de praticamente tudo para economizar agressivamente. E durante os primeiros 2 anos, aquilo parecia insanidade. Meus amigos saíam, viajavam, compravam carros financiados, aproveitavam a vida, e eu estava lá, juntando centavo por centavo, vendo minha conta crescer de forma dolorosamente lenta. Teve momentos em que pensei em desistir. Momentos em que olhei para aqueles 20 e poucos mil na conta e pensei: para quê? O que isso realmente muda? Mas algo dentro de mim sabia que havia um ponto de virada à frente. Eu não sabia exatamente quando seria, mas tinha uma convicção irracional de que se eu continuasse, algo mudaria. E mudou. Quando cheguei perto dos 60 mil, comecei a sentir a diferença. Os rendimentos mensais já pagavam algumas contas pequenas. Quando cheguei nos 80 mil, percebi que estava ganhando mais com investimentos do que gastava com alimentação. E quando finalmente cruzei a barreira dos 100 mil, tudo ficou cristalino.
Eu olhei para aquele número e entendi de verdade que tinha criado uma máquina. Uma máquina que agora trabalharia incansavelmente para me levar ao próximo nível. E o mais importante, entendi que dali para frente a jornada seria exponencialmente mais rápida. E foi. De 100 mil para 200 mil, levou menos da metade do tempo que levei para ir de 0 a 100 mil. De 200 mil para 500 mil, foi ainda mais rápido. E assim por diante. Porque a partir do momento que você tem capital trabalhando para você de forma significativa, cada real que você adiciona é amplificado pelos juros compostos de todo o capital já acumulado. É como ter um time de funcionários que nunca dorme. Cada nota de 100 reais que você adiciona aos seus investimentos é como contratar mais um trabalhador incansável que vai gerar retorno perpetuamente. E quando você tem 100 mil, você tem 1.000 desses trabalhadores. Quando você tem 500 mil, você tem 5 mil. Quando você tem 1 milhão, você tem 10 mil pessoas trabalhando para você 24 horas por dia. Essa é a matemática da liberdade financeira. E ela só começa a funcionar de verdade quando você atinge aquela massa crítica inicial. Agora, tem outra coisa que preciso te contar sobre os primeiros 100 mil. Algo que vai além dos números, além da matemática pura. Algo relacionado à sua psicologia, à sua mentalidade, a forma como você se relaciona com o dinheiro. Quando você está no zero, ou pior, quando está negativo, afundado em dívidas, sua relação com o dinheiro é de desespero. Você pensa em dinheiro como algo que te falta, como algo que te oprime, como a fonte de todos os seus problemas. Sua energia está focada em sobreviver, em pagar as contas, em não afundar mais. Quando você consegue sair do vermelho e chegar nos primeiros 5, 10 mil, sua relação muda para alívio. Você finalmente respira um pouco, mas ainda está em modo defensivo. Você pensa, não posso gastar isso, é minha segurança. E está certo em pensar assim, mas essa mentalidade ainda é de escassez. É apenas quando você passa dos 50 mil, caminhando para os 100 mil, que algo fundamental muda na sua cabeça. Você deixa de ver o dinheiro apenas como proteção e começa a vê-lo como oportunidade. Começa a entender que aquele dinheiro pode se multiplicar. Começa a pensar não enquanto você tem, mas enquanto aquilo pode gerar. E essa mudança de mentalidade é irreversível. Uma vez que você entende o poder dos juros compostos, uma vez que você vê seu dinheiro trabalhando para você de forma tangível, você nunca mais volta a pensar como pensava antes. Você desenvolve o que eu chamo de mentalidade de multiplicador. A mentalidade de multiplicador é quando você para de pensar quanto isso custa e começa a pensar quanto isso me impede de ganhar. Quando você olha para uma compra de 5 mil reais, não vê apenas 5 mil reais saindo da conta. Você vê 5 mil reais que, investidos a 12% ao ano, gerariam 600 reais por ano, todos os anos, para sempre. Você vê o custo de oportunidade real. E isso muda tudo. Muda como você gasta, muda como você investe, muda como você negocia, muda como você trabalha. Você se torna calculista no melhor sentido da palavra. Não avarento, não miserável, mas estratégico. Cada decisão financeira passa a ser avaliada não pelo prazer imediato que proporciona, mas pelo impacto de longo prazo que gera. Tem gente que critica essa forma de pensar. Dizem que é viver com medo, que é não aproveitar a vida, que é deixar de viver o presente por um futuro incerto. E eu entendo de onde vem essa crítica. Realmente existe um equilíbrio que precisa ser encontrado. Você não pode passar 30 anos se privando de tudo apenas para ter dinheiro no banco. Isso é desperdiçar sua vida. Mas existe uma diferença enorme entre aproveitar a vida conscientemente e simplesmente desperdiçar seu futuro por gratificação imediata. A maioria das pessoas não está aproveitando a vida quando gasta todo o dinheiro que ganha. Elas estão apenas cedendo a impulsos, a pressões sociais, a uma necessidade constante de validação externa através do consumo. Aproveitar a vida de verdade é ter liberdade. E liberdade só vem quando você não está acorrentado
a necessidade de ganhar dinheiro ativamente todos os meses apenas para sobreviver. Liberdade é poder escolher trabalhar no que você ama, mesmo que pague menos. Liberdade é poder dizer não para um chefe abusivo sem medo de passar fome. Liberdade é poder tirar 6 meses de folga para cuidar de um familiar doente sem entrar em pânico financeiro. E essa liberdade começa nos 100 mil, porque com 100 mil bem investidos, você tem pela primeira vez na vida uma fundação sólida. Você tem algo que ninguém pode tirar de você facilmente. Você tem opções, e opções são poder. Agora deixa eu ser brutalmente honesto sobre algo que ninguém gosta de falar. Chegar aos 100 mil exige sacrifícios reais. Não é questão de cortar o cafezinho, como dizem esses conselhos rasos que circulam por aí. É muito mais profundo que isso. Você vai ter que fazer escolhas difíceis, vai ter que morar num apartamento menor do que poderia, vai ter que dirigir um carro mais simples do que seus colegas de trabalho, vai ter que recusar convites para viagens caras, vai ter que aguentar comentários maldosos de pessoas que acham que você está sendo miserável. Vai ter que lidar com a pressão social constante para consumir, para gastar, para viver um pouco. E aqui está o que ninguém te conta. Isso dói. Dói mesmo. Especialmente quando você está na casa dos 30, 40 anos, vendo pessoas ao seu redor ostentando estilos de vida que parecem melhores que o seu. Elas estão jantando em restaurantes caros enquanto você come em casa. Elas estão viajando para a Europa enquanto você passa férias na casa da praia de um amigo. Elas estão trocando de carro todo ano enquanto você dirige o mesmo veículo há 5 anos. A tentação de desistir é enorme. E a maioria desiste. A maioria olha para aquele esforço todo, para aqueles anos de disciplina e pensa, não vale a pena. Elas voltam ao padrão anterior de consumo, voltam a gastar tudo que ganham, voltam a viver de salário em salário. E daqui a 20 anos estarão no exato mesmo lugar financeiro. Apenas mais velhas, mais cansadas e com menos tempo pela frente. Mas se você resiste, se você aguenta esses anos de construção, algo mágico acontece. Você chega aos 100 mil. E aí a dinâmica inverte completamente, porque agora aquelas mesmas pessoas que estavam ostentando começam a sentir o peso das escolhas que fizeram. O carro que compraram financiado continua sangrando dinheiro todo mês. As viagens caras viraram apenas memórias e fotos no Instagram que ninguém mais vê. O apartamento luxuoso demais significa uma prestação que sufoca. Enquanto isso, você tem 100 mil trabalhando silenciosamente. E esse valor cresce todos os meses, automaticamente, sem você precisar fazer nada além de continuar sua disciplina. Você começa a dormir melhor. Começa a sentir uma paz que não sentia antes. Não é a paz da riqueza ainda, mas é a paz de saber que você está no caminho certo. E aqui está o segredo que transforma tudo. Depois dos 100 mil, você não precisa mais do mesmo nível de sacrifício, porque agora você tem momentum. Agora você tem os juros compostos trabalhando pesadamente a seu favor. Você pode começar a relaxar um pouco, a se permitir alguns prazeres, a viver com um pouco mais de folga. E mesmo assim, seu patrimônio continua crescendo mais rápido que antes. É contraintuitivo, mas é verdade. Os primeiros 100 mil exigem sacrifício máximo e geram resultado mínimo. Os próximos 100 mil exigem menos sacrifício e geram resultado muito maior. E assim por diante. Por isso eu digo, os primeiros 100 mil não são apenas um número, são um rito de passagem. São a prova de que você tem o que é necessário para construir riqueza real. São a demonstração de que você consegue adiar gratificação, manter disciplina, pensar no longo prazo, mesmo quando tudo ao seu redor está te puxando para o curto prazo. E tem outra coisa fundamental. O processo de chegar aos 100 mil te transforma como pessoa. Você desenvolve hábitos que vão te servir para o resto da vida. Aprende a dizer não. Aprende a negociar. Aprende a pesquisar antes de comprar. Aprende a diferenciar desejo de necessidade. Aprende a calcular custo de oportunidade. Aprende a investir com critério. Aprende a ter paciência.
esses hábitos valem mais que os próprios 100 mil. Porque mesmo que você perdesse todo esse dinheiro amanhã num evento catastrófico, você teria as habilidades para reconstruir. E reconstruiria muito mais rápido, porque já sabe o caminho. Então, quando alguém me pergunta qual é o conselho financeiro mais importante que posso dar, não falo sobre qual ação comprar, qual fundo escolher, qual criptomoeda está na moda. Falo sobre a importância obsessiva de chegar aos primeiros 100 mil o mais rápido possível. Porque esse é o divisor de águas. Esse é o ponto onde sua vida financeira muda de direção. Onde você deixa de ser espectador e vira jogador. Onde você para de trabalhar apenas pelo dinheiro e começa a fazer o dinheiro trabalhar para você. E uma vez que você cruza essa linha, não há volta. Você entra num círculo virtuoso que só acelera. 200 mil vem mais rápido. 500 mil mais rápido ainda. 1 milhão parece impossível quando você está no zero, mas quando você está nos 500 mil, parece apenas questão de tempo. E é, porque a verdade que poucos entendem é esta. Construir riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue manter e multiplicar. Conheço pessoas que ganham 20, 30 mil por mês e não tem nada. E conheço pessoas que ganham 5, 6 mil e têm centenas de milhares acumulados. A diferença não está na renda. Está na mentalidade, na disciplina, na capacidade de enxergar além do presente imediato. Os primeiros 100 mil são o teste definitivo dessa capacidade. São anos de disciplina acumulada materializados em números. São a prova tangível de que você consegue fazer escolhas difíceis e mantê-las ao longo do tempo. E quando você finalmente chega lá, percebe que o jogo mudou completamente, porque agora você tem algo que a maioria das pessoas nunca terá: capital real trabalhando a seu favor. Deixa eu te dar uma perspectiva que raramente é discutida. A pessoa mediana no Brasil trabalha 40 anos da vida. 40 anos acordando cedo, enfrentando o trânsito, aguentando chefes, cumprindo metas, sacrificando tempo com família, abdicando de sonhos. E no final desses 40 anos, se aposentam com o quê? Com uma pensão que mal paga as contas básicas. Passam 4 décadas vendendo seu tempo e sua energia em troca de dinheiro que desaparece todo mês em despesas. Agora compare com alguém que aos 30 anos decide focar obsessivamente em chegar aos 100 mil. Essa pessoa sacrifica 3, 4, talvez 5 anos de consumo imediato. Vive de forma mais simples, mais contida, mais estratégica. Mas aos 35 anos tem 100 mil investidos. E a partir daí, com disciplina contínua, mas muito menos sacrifício, chega aos 45 com 500 mil, talvez 1 milhão. Essa pessoa aos 45 anos tem mais liberdade real que a maioria terá aos 65. Pode trabalhar meio período, pode mudar de carreira sem medo, pode empreender sem risco de falência pessoal, pode simplesmente viver sem a ansiedade constante do dinheiro. 5 anos de sacrifício intenso versus 40 anos de corrida desenfreada. Qual escolha faz mais sentido? A questão é que ninguém te ensina isso aos 20 anos. Ninguém te mostra essa matemática simples, mas transformadora. A sociedade te empurra para o consumo desde cedo. Compre um carro novo, financie um apartamento grande, faça aquela viagem dos sonhos, vista roupas de marca, frequente lugares caros, mostre sucesso, aparente prosperidade. E no processo de aparentar prosperidade, você garante que nunca terá prosperidade real, porque prosperidade real é silenciosa. É aquele valor crescendo mês a mês na corretora enquanto você dirige um carro de 10 anos. É aquela tranquilidade de saber que se você perder o emprego amanhã, não entra em pânico. É aquela liberdade de poder dizer não para coisas que não fazem sentido para você. Os primeiros 100 mil te dão o gostinho dessa liberdade, e quando você prova, não consegue mais viver sem. Você entende que cada real que você gasta frivolamente é um passo para trás nessa jornada, e cada real que você investe com inteligência é um passo em direção a uma vida onde você realmente controla seu tempo. Agora, tem um último ponto crucial que preciso abordar. Muita gente me pergunta, mas como chegar aos 100 mil se eu ganho pouco?
Se mal consigo pagar as contas? Se tenho família para sustentar? Se moro em cidade cara? E minha resposta é sempre a mesma. É difícil, mas possível. Vai exigir criatividade, vai exigir aumentar sua renda, vai exigir cortes profundos, vai exigir anos de esforço concentrado. Mas é possível. E a alternativa é passar a vida inteira na mesma situação, reclamando sem nunca mudar nada. Você precisa tratar os primeiros 100 mil como um projeto de vida, não como algo que vai acontecer organicamente se você se controlar um pouquinho. Precisa ser deliberado, intencional, obsessivo. Precisa ser sua prioridade número 1 depois de necessidades básicas de sobrevivência. Isso significa que talvez você precise de um segundo trabalho por alguns anos. Significa que talvez precise mudar para uma cidade mais barata. Significa que talvez precise vender coisas que não usa. Significa que definitivamente vai precisar cortar gastos que hoje parecem essenciais, mas não são. E sim, isso é duro. É muito duro. Mas 20 anos depois, quando você tiver patrimônio de milhões, enquanto seus colegas ainda vivem de salário em salário, você vai agradecer cada sacrifício que fez, cada não que disse, cada vez que resistiu à tentação. Porque no final, a diferença entre quem constrói riqueza e quem não constrói não está no quanto ganha. Está no quanto está disposto a sacrificar no curto prazo pelo longo prazo. Está na capacidade de enxergar além do horizonte imediato. Os primeiros 100 mil são sua linha de largada real na corrida da riqueza. Tudo que vem antes é preparação. Tudo que vem depois é aceleração. Mas você precisa cruzar essa linha primeiro. E precisa cruzá-la o mais rápido possível, porque cada ano que você atrasa é um ano a menos de juros compostos trabalhando a seu favor. Então, meu desafio para você é este. Pare de procrastinar. Pare de esperar a situação perfeita. Pare de achar que vai começar quando ganhar mais ou quando estiver mais estável. Comece hoje, mesmo que seja com R$100 por mês, mesmo que pareça ridiculamente pouco. Comece, porque a jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, e a jornada para o primeiro milhão começa com os primeiros 100 mil. E os primeiros 100 mil começam com os primeiros R$100 que você decide não gastar e investir, em vez disso. Essa decisão, essa mentalidade, essa disciplina, isso é o que separa quem chega lá de quem passa a vida sonhando. E agora você sabe o segredo. Você sabe que os primeiros 100 mil não são apenas um número, são o ponto de virada, são quando tudo muda. A única questão que resta é: você está disposto a fazer o que for necessário para chegar lá? Porque se estiver, garanto uma coisa: sua vida daqui a 10 anos será irreconhecível e você olhará para trás, agradecendo por ter tido a coragem de começar quando começou. O momento é agora. Os primeiros 100 mil estão te esperando. E do outro lado dessa linha está a vida que você sempre quis, mas nunca soube como alcançar. Agora você sabe. Resta apenas executar.